Olá, este é o Boletim Câmara, hoje terça-feira, 25 de março de 2025. E nós vamos fazer um contato com a repórter Fernanda Maria, que vai falar sobre a pauta da 8ª sessão ordinária, que acontece logo mais às 2 da tarde. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Conte-nos sobre os itens e o que dizem esses itens da 8ª sessão ordinária. Bom dia, Miguel, bom dia a todos. Nós temos 5 itens na pauta dessa 8ª sessão ordinária. O primeiro item da pauta é segunda votação. É o projeto de lei ordinária 149 de 2024, de autoria do vereador Alberto Barreto, Educação de Rua. Denomina Rua Engenheiro Carlos Alberto Nascimento, a atual Rua 3, da fase 2, do loteamento Jardim Belleville. O Carlos foi engenheiro da prefeitura, né? O segundo item é a primeira votação. A gente tem artes aí para ilustrar, né, os projetos, ajudar o pessoal a memorizar a ficha técnica de cada um deles. O segundo item é a primeira votação do projeto de lei ordinária 174 de 2021, do vereador Boanerges, que faz alterações na chamada Lei do Sossego, em relação à penalidade. O que acontece? O texto atual, ele permite a retirada de penalidade em caso de adoção de medidas para cessar ou amenizar, né, a questão da perturbação do sossego. O projeto do Boanerges, ele propõe que essa penalidade seja reduzida em 90%, mas não cessada, para, vamos dizer assim, atingir o objetivo, né, vamos colocar entre aspas, doer no bolso para a pessoa poder aprender e não fazer mais. O terceiro item é uma primeira discussão e votação também, é o projeto de lei ordinária 25 de 2025, do vereador Gessé, que institui o Dia Municipal de Combate ao Assédio Moral e Sexual contra a Mulher no Ambiente de Trabalho. Lembrando que a gente ainda está aí no mês de março, o mês da mulher, né? Então é uma pauta aí que vem ao encontro desse momento reflexivo que propõe o março, mês das mulheres. O quarto item é uma continuação da primeira discussão do projeto de lei ordinária número 115 de 2023, de autoria do então prefeito, né, José Saldi, que cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e institui o Fundo Municipal para esse conselho, né, com essa finalidade. Essa discussão havia sido iniciada em dezembro, mas ela foi adiada, né? A votação foi adiada por apresentação de emenda pelo vereador Alberto Barreto. O que acontece? Quando o vereador apresenta uma emenda, ela precisa ser avaliada pela Comissão de Justiça e Redação. Então, naquela ocasião, foi interrompida a discussão do projeto e agora que há esse parecer da Comissão de Justiça e Redação, a proposta, então, volta à pauta na sessão de hoje. O quinto e último item da ordem do dia da 8ª sessão ordinária é o projeto de lei ordinária 87 de 2024, do prefeito também, né, do José Saldi, que é que cria o programa de captação de recursos financeiros e criação de banco de projetos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, para a criação de políticas públicas para os idosos em Taubaté. Assim a gente chega até o último item da ordem do dia da 8ª sessão ordinária. Fernanda, mas não acaba, né? Hoje tem também uma sessão extraordinária na sequência da sessão ordinária, que promete bastante discussão e bastante polêmica. Conta pra gente, do que se trata. É isso aí, Miguel. Eu fiz questão de frisar, porque era o quinto item da sessão ordinária, porque não acaba por aí. Depois da ordinária temos uma extraordinária que já foi convocada pelo presidente na sexta-feira, né? Saiu a convocação do boletim legislativo, e é para a discussão e votação única do projeto de decreto número 5 de 2025, que é de autoria do Diego Fonseca, do Douglas Carboni, da Thalita, do Nunes Coelho e do Isaac do Carmo. É o projeto que susta o efeito do decreto do prefeito, que o prefeito publicou em fevereiro, para regulamentar a questão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida. Esse decreto que causou grande repercussão aí
especialmente entre os servidores do setor de saúde da prefeitura. Já houve uma audiência pública na Câmara sobre isso. Então, hoje vai voltar à pauta e provavelmente com bastante discussão essa questão. E a proposta dos vereadores é, então, sustar os efeitos desse decreto. Este decreto foi publicado em fevereiro, está com efeito suspenso por 90 dias por iniciativa do prefeito. Ele conversou com os servidores da saúde logo que o decreto foi publicado e resolveu aí deixar em stand-by, vamos dizer assim, por 90 dias o assunto, até que ele resolvesse a melhor maneira de aplicar essa regulamentação, não sei. E aí os vereadores entraram então com esse projeto de decreto para assustar o efeito do decreto do prefeito. Vamos ver o que vai acontecer hoje nessa votação. Obrigado, Fernanda. E você vai acompanhar tudo, só lembrando, canal 4.2, TV Câmara Taubaté. Tanto a 8ª sessão ordinária, que começa às 14 horas, e na sequência a sessão extraordinária. Obrigado, Fernanda. E a ex-presidenta Dilma Rousseff continuará à frente do Banco do BRICS. A recondução da brasileira ao cargo, que foi indicada em 2023 para o mandato que se encerraria em julho deste ano, foi confirmado pela ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A indicação de Dilma para continuar à frente do novo Banco de Desenvolvimento pelos próximos 5 anos já havia sido acenada no final do ano passado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. De acordo com as regras do banco, há um rodízio de indicações para o cargo entre cada país membro fundador do BRICS, para mandatos de 5 anos cada. São membros fundadores do bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A campanha nacional de vacinação contra a influenza já tem data marcada para começar, no dia 7 de abril. E a repórter Tânia Vinhas traz as informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. Atenção, grupos prioritários. Marquem na agenda que a partir do dia 7 de abril, os postos de saúde já estarão com agulhas a postos para a aplicação da vacina da gripe. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% desses grupos, que incluem, por exemplo, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência, profissionais de saúde e professores. O ministro da pasta, Alexandre Padilha, afirmou que os lotes já começaram a ser distribuídos para os estados e que a previsão é que até o fim de março, 35 milhões de doses já estejam em seus destinos finais. Quem receber com antecedência também está autorizado a começar a campanha antes do dia 7. Outra novidade é que a partir deste ano, a vacina contra a influenza estará disponível em unidades básicas de saúde de forma permanente. A estratégia é não perder nenhuma oportunidade de vacinar pessoas que têm interesse em buscar a dose. E se você, assim como eu, não está em nenhum grupo selecionado, não desanime. O ministro garantiu que a possibilidade de ampliar a vacinação para o público geral não está descartada. É algo que vai ficar a critério de cada estado e município, levando em consideração o status de cobertura local. Mas o mais importante, segundo ele, é conseguir alcançar a meta de 90% da população prioritária mesmo. Volto com vocês aí no estúdio. E o ministro Alexandre Padilha ainda disse que os dias D de vacinação também serão retomados. A data deste ano será definida ao longo da semana, mas a previsão é que aconteça no mês de maio. Essa vacina contra a influenza, disponibilizada pelo governo federal, é trivalente, ou seja, protege contra 2 cepas de vírus A e uma cepa de vírus B. Uma obra modificou temporariamente uma das vias de acesso ao shopping Via Vale. O repórter Lucas Levin tem mais informações sobre esse assunto. Uma obra realizada pela Sabesp interditou a rua Nabor Antônio Prosariol, no bairro Estoril. A via teve o trecho que desemboca na Avenida Dom Pedro I, ao lado do shopping, fechado totalmente. Para que o tráfego de veículos não seja prejudicado, a parte transitável da via passará a funcionar em mão dupla entre as 7 da manhã e as 5 da tarde.
A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que a obra deve ser realizada até amanhã, quarta-feira, quando a via deverá ser totalmente liberada e o tráfego voltará ao sentido normal. E qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você utiliza com frequência os acessos ao shopping que foram modificados? Você pode compartilhar a sua opinião aqui no Boletim Câmara e também enviar seus comentários sobre as notícias que nós trazemos aqui diariamente. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 3625 9525. A equipe econômica vai avaliar a possibilidade de antecipar o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas em 2025. Segundo interlocutores do governo, o Ministério da Previdência Social já fez um pedido para que os recursos sejam depositados antecipadamente, a exemplo do que aconteceu nos últimos anos. A decisão final, entretanto, ainda não foi tomada pela área econômica, que deve se debruçar sobre o tema nos próximos dias. Se formalizada, a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas precisa de um ato legal, um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e terão direito ao abono pessoas que em 2025 tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão da Previdência Social. Segundo o balanço divulgado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar, a geração de energia solar já é a segunda maior fonte de energia do país. E a repórter Tânia Vinha volta com mais informações dentro do boletim. Uma energia abundante por aqui, econômica e muito boa para o meio ambiente. As vantagens da geração de energia solar são muitas e, finalmente, o povo brasileiro está investindo mais nesse sistema. Segundo a Absolar, a geração de energia solar superou a marca de 55 gigawatts de potência e já é a segunda maior fonte do país. Desse total, 1,6 foram adicionados só neste ano. Pois é, considerando apenas o período de janeiro a março, os consumidores instalaram mais de 147 mil sistemas solares, que passaram a abastecer cerca de 228,7 mil imóveis. A Absolar ressalta que desde 2012, o setor fotovoltaico trouxe ao Brasil mais de 250 bilhões de reais em novos investimentos, criou mais de 1,5 milhão de empregos verdes e contribuiu com mais de 78 bilhões de reais em arrecadação aos cofres públicos. O curioso é que a maior parte da geração de energia solar está nas residências, com 69,2% do total. Depois vem os comércios, com 18,4%, e propriedades rurais, com 9,9%. Isso tudo gera mais ou menos 37,6 gigawatts. O restante, cerca de 17,6, vem das grandes usinas solares conectadas ao Sistema Interligado Nacional. A associação também calcula que o uso de energia solar evitou a emissão de cerca de 66,6 milhões de toneladas de gás carbônico no meio ambiente. Tudo isso é uma boa notícia, é claro. Mas a Absolar afirma que o crescimento poderia ser muito maior. O problema é que acontecem muitos cancelamentos de projetos pelas distribuidoras e falta ressarcimento aos empreendedores pelos cortes de geração renovável. Outro problema são os entraves à conexão de pequenos sistemas de geração própria solar. São grandes desafios que ainda precisam ser superados. E a tecnologia solar representa atualmente a segunda maior fonte de energia do país, correspondendo a 22,2% de toda a capacidade instalada da matriz elétrica. Entre os estados, Minas Gerais aparece em primeiro lugar com mais de 900 mil imóveis com geração solar própria. Em seguida, vem São Paulo, com 750 mil. E Rio Grande do Sul em terceiro, com 468 mil. O Conselho Nacional de Educação, CNE, publicou nesta segunda-feira as diretrizes técnicas sobre o uso de celulares nas escolas públicas e particulares do país. É um detalhamento da decisão do Ministério da Educação, vigente desde janeiro, de proibir que os alunos usem smartphones e tablets nas instituições de ensino. Segundo o CNE, bloquear o sinal de internet para impedir que os alunos entrem em sites ou redes sociais, por exemplo, não é uma solução tecnológica recomendada.
O celular só é permitido com fins pedagógicos e desde que haja orientação do professor ou professora. Fora exceções específicas, ele está sendo vetado, inclusive durante o recreio e nos intervalos entre as aulas. A escola deve decidir onde os aparelhos ficarão guardados, seja em mochilas, bolsas lacradas ou caixas coletoras. Na educação infantil, os celulares não devem ser usados nem mesmo para fins pedagógicos. Todas as normas podem ser formalizadas em um contrato pedagógico e pactuado entre a comunidade escolar. E o Senado Federal aprovou um projeto de lei que coloca João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, no livro dos heróis e heroínas da pátria. O repórter Lucas Levin retorna ao boletim para trazer informações sobre esse assunto. De autoria do deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, a proposta pede que João Carlos de Oliveira seja eternizado como um dos grandes brasileiros da história. Nascido em Pindamonhangaba, João do Pulo foi esportista olímpico. Em 1973, aos 19 anos, conquistou o recorde mundial júnior de salto triplo no Campeonato Sul-Americano de Atletismo. 2 anos depois, nos Jogos Pan-Americanos de 1975, na Cidade do México, conquistou a medalha de ouro no salto em distância e, nesse mesmo evento, marcou seu nome na história ao estabelecer um novo recorde mundial no salto triplo. Além disso, foi medalhista olímpico nos Jogos de Montreal em 1976 e Moscou em 1980 e bicampeão nos Jogos Pan-Americanos subsequentes, tanto no salto triplo quanto no salto em distância. O relator do projeto, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, justificou que a nomeação de João do Pulo deve ser feita por justiça e honra pelo seu trabalho no atletismo, pois seus feitos inspiraram jovens atletas a perseguirem seus sonhos mesmo diante de adversidades. O texto foi aprovado de forma terminativa pela Comissão do Esporte do Senado, ou seja, não precisa passar pela aprovação do plenário. Justíssimo. E o livro dos heróis e heroínas fica dentro do Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, um memorial na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Uma mostra de cinema em São Paulo vai apresentar ao público 28 filmes de horror que foram dirigidos por mulheres. Chamadas de Mestre do Macabro, as cineastas ao redor do mundo. A mostra é gratuita e ocorre no Centro Cultural Banco do Brasil, a CCBB, no centro da capital paulista, até o dia 21 de abril. Os filmes selecionados para a mostra foram realizados entre 1971 e 2023 e representam a produção cinematográfica do horror de diversas partes do mundo. Entre eles estão os clássicos O Cemitério Maldito, dirigido por Mary Lambert, e Psicopata Americana, por Mary Harron. Dos 28 filmes que serão exibidos, 5 são de diretoras brasileiras. São eles: A Sombra do Pai, de Gabriela Amaral Almeida, Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rojas, Sem Seu Sangue, de Alice Furtado, Medusa, de Anita Rocha da Silveira e Terminal Praia Grande, de Mavi Simão. E eu agradeço a sua companhia. Um abraço, sucesso e até mais.